Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do Historiante. Esse programete que resolveu caminhar com você pelo vale da democracia, lutando com todas as armas possíveis contra o fascismo e contra as garras do capitalismo. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dessas criaturas que me perseguem dia sim, dia não, aqui nas gravações do podcast. Diretamente de Alfenas, ele, o senhor Felipe Bonsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Vivemos numa pós-era, né? A gente teve lá antes de Cristo e depois de Cristo, agora a gente vive antes Rainha Elizabeth e pós-Rainha Elizabeth, né? Muito bem lembrado, é isso mesmo, assistimos ao final de uma era, né? Que, inclusive quem acompanha o feed aqui do Historiante deve ter acompanhado aí uma minipédia que a gente fez especialmente falando um pouquinho sobre o que é a coroa britânica e sobre o colonialismo tão praticado por essa família monárquica que perdeu a sua matriarca, né, a Rainha Elizabeth, que marcou a vida de todo mundo. Marcou a vida de todo mundo que compartilha da cultura mundial, né? Porque ela tá estampada. Exatamente, The Crown ganhou mais umas 3 temporadas aí, só com a morte da rainha. Só com a morte da rainha, tá vendo? Vai ser em cima do cadáver dela, essas 3 temporadas, é isso? O funeral. Vai ser o funeral. Mas foi ontem, né? Acho que foi ontem, né? Que funeral longo da... 3 temporadas pra mostrar o... É um cadáver insepulto mesmo, a Rainha Elizabeth. Direto de São Paulo, pelo outfit dela, eu acho que ela tá sentindo frio. A senhora Catiane Bispo. Tô sentindo frio, esperando que a primavera venha nos acolher aqui em São Paulo. Chega de frio, chega de chuva. Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, falando no ouvidinho de todos vocês. Alô, graças a Deus. Alô. Não posso falar não, é minha collab agora, então. Manda chuva pra Alfenas que o Felipe tá precisando aí, viu? Ah, nossa, sim. Chega, né? Acabou, primavera chegou, acabou a chuva e é isso. Felipe, se quiser, vá pra Minas Gerais que o Felipe gosta. Aqui não. Acabou. Pode vir, chuva, frio, venha. Primavera chegou, lembrou de uma música de uma banda que Felipe Bonsanto gosta muito e que é super estimada por seus fãs, né? Então, hoje até me mandaram uma mensagem perguntando se eu não ia postar a música, mas essa parte da música tá errada, porque não é primavera chegou, é primavera se foi, e com ela o meu amor. Ah, primavera se foi. Tá vendo o meu nível de conhecimento de Los Hermanos é estupendo. Eu acho que você precisa um pouco mais de cultura, Pablo. Olha só, tá vendo? O afronte. Ouça mais Los Hermanos. Vou levar seu recado para o resto da minha vida. E diretamente da beira do Rio São Francisco, ele que montou um soviete para lutar contra as garras do fascismo, meu companheiro de quantos anos? Eu sei lá, já perdi as contas. Acho que já tem uns 15 anos, ou 16 anos, eu não sei. Seu Kleber Roberto. Esse soviete tá com um problema de webcam, por isso que não estou conseguindo mostrar as cores da revolução. E é 15 anos, viu? Vai fazer 15 anos, é praticamente... o quê? 15 anos? Bodas de quê? Bodas de livros. Pablo até me prometeu um livro muito bom. Bodas de livros. Eu não lhe prometi nada. Um livro muito bom, que é difícil achar, capa dura, legenda áurea. Então aqui, o espaço aqui no... Vai ficar vazio esse espaço, tá? Kleber, desde a faculdade, me pede esse livro, ele nunca receberá. É a Bíblia? Não, é a legenda áurea, é mais importante. Opa, desculpa. Não é mais importante que a Bíblia. A legenda áurea é mais importante para um historiador, tá? Não do que a Bíblia. É a Bíblia do historiador, pronto. É a Bíblia do historiador. Quase.
Bom, estamos aqui reunidos com alegria para tratar sobre um tema extremamente relevante, principalmente nesse momento de eleições. Estamos chegando em 2022. Eu só queria deixar registrado que 4 anos foram muito longos, mas também passaram muito rápido, tá? Em um piscar de olhos. Parece paradoxal e é paradoxal, né? Mas enfim, chegamos em 2022, chegamos em período eleitoral e mais uma vez esse tema volta à discussão, porque continuamos com o mesmo problema de muitos anos, tá? A gente vai falar hoje sobre diversidade política no Brasil e vamos tentar compreender aí como é que esse nosso sistema republicano, ele promove ou não essa diversidade. Eu acredito que seja um problema que não vai se resolver nem em 20, nem em 30, nem em 50, 100 anos. Até porque a República tem 133 anos que existe e ela continua muito, mas muito excludente. Bom, para fazer você, ouvinte querido, ouvinte querida, se situar no tema, vamos para o nosso giro de notícias. Vamos lá. Eleições 2022. Cartilha ressalta importância da diversidade no voto para a democracia. Com a ideia de educar politicamente a população em vulnerabilidade social, a gestão Queiroz, Consultoria de Sustentabilidade e Diversidade, lança a primeira edição da Cartilha do Voto Inclusivo, Diversidade e Democracia, que será acompanhada de uma campanha nas redes sociais com a hashtag Voto Inclusivo. Mulheres na política. Tamires Sampaio pauta a intersecção entre raça, gênero e classe. Especialista defende mais diversidade no Congresso. Tamires chegou a exercer o cargo de secretária adjunta de Segurança Pública na cidade de Diadema, da Grande São Paulo, e advoga por uma nova concepção em políticas para a área. Há 3 semanas da eleição, repasses do Fundo Eleitoral para Mulheres e Negros estão abaixo da cota determinada por lei. Com pouco mais de 2 semanas para a votação do primeiro turno, a maioria dos partidos ainda não atingiu os percentuais mínimos de transferência do fundo eleitoral para as candidaturas de mulheres e negros, conforme determina a legislação. Levantamento feito pelo G1, com dados da prestação de contas parcial dos candidatos enviada ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até quinta-feira, dia 15, mostra que aqueles que se identificam como negros receberam até agora 36% dos recursos do fundo, bem abaixo da proporção de 50,4% dessas candidaturas. Partidos incham participação de negros na eleição em cargos legislativos. Pela primeira vez na história, a maior parte dos candidatos às eleições no Brasil é negra. No entanto, uma análise dos dados gerais das candidaturas, disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, mostram que essa maioria só ocorre na disputa para deputado estadual. O que pode acontecer com os candidatos que viraram negros nas eleições de 2022? Entre os 241 deputados estaduais e distritais que concorrem à reeleição e se identificaram como pardos no registro da Justiça Eleitoral, quase 30% tinham se declarado como brancos em 2018, ou seja, 68 parlamentares, segundo levantou o Jota, até amanhã dessa quinta-feira, no dia 25 de agosto. Beleza, vamos agora para o nosso editorial. O ano de 2002 foi marcado por um evento significativo para a história do Brasil. Após décadas de uma ditadura violenta e de uma redemocratização que levou à presidência indivíduos oriundos das classes mais abastadas do país, um ex-operário nordestino imigrante foi eleito ao cargo executivo mais importante da República. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva foi bastante significativa naquele momento, porque simbolizou uma espécie de reconciliação do poder político com o povo. Anos depois, foi a vez de uma mulher ser eleita. Em 2010, Dilma Rousseff venceu as eleições e inaugurou a presença feminina no Palácio da Alvorada, residência oficial da então presidenta, com A, como ela preferia ser chamada. Comecei esse editorial citando esses 2 exemplos para puxar uma reflexão. Afinal, quão diversa a política brasileira é? É interessante notar que em 133 anos de república no Brasil, apenas um homem negro tenha sido eleito para o cargo mais alto do executivo no país. Eu me refiro a Nilo Peçanha, que teve um mandato que durou de 1909 a 1910. Em verdade, ele foi eleito para vice, assumindo após a morte do presidente à época, Afonso Pena.
Presente e passado se entrelaçam nessa falta de representatividade popular dentro da esfera política. E eu não me refiro apenas ao cargo de presidente. Mesmo com o maior número de mulheres, negros e jovens, a composição da Câmara dos Deputados após as eleições de 2018 ainda estava em descompasso com as estatísticas oficiais da população brasileira. Entre os 513 deputados eleitos, havia 436 homens e 77 mulheres, 27 deputadas a mais do que na legislatura anterior. Apesar de a representação feminina na Câmara ter subido de 10% para 15%, ainda ficou bem distante do índice de 51,5% que faz das mulheres a maioria da população brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os negros, incluindo pretos e pardos, também permanecem subrepresentados na Câmara, apesar do aumento de 5% no número de eleitos. Ao todo, 125 deputados se autodeclararam negros, 104 pardos e 21 pretos, o que corresponde a 24,3% do total. Os brancos chegam a 75% da nova Câmara. Já o IBGE mostra que a população brasileira é formada por 54,9% de negros e 44,2% de brancos. Há um descompasso enorme aí. Pela primeira vez na história, a Câmara passaria a contar com uma deputada indígena, Joênia Wapichana, que foi eleita em 2018 pela Rede de Roraima. Antes dela, apenas o chavante Mário Juruna havia ocupado uma vaga na casa, eleito em 1982 pelo PDT do Rio de Janeiro. Essa baixa diversidade tem reflexos nítidos na forma como a própria política se organiza e atua. Isso sem falar na desigualdade das demais identidades de gênero e falando especialmente da comunidade LGBTQIA+. A pergunta que eu faço para vocês hoje é a seguinte, meus amigos: se não elegemos um dos nossos, quem é que vai falar por nós na política? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Eu acho que quem poderia falar o que apresenta políticas que sejam mais próximas das necessidades das camadas mais populares, as camadas mais humildes, de um povão, vamos botar assim, a pratos limpos. Porque nós vemos realmente uma distância muito grande nessa representatividade quando vamos, por exemplo, para o quadro presidencial, que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, não lembra quem é o candidato negro na corrida presidencial, que é o Péricles, da Unidade Popular. Mas vá nas ruas, ninguém sabe se falar, tem um candidato que é preto na corrida presidencial. Aí muitos vão ficar assim... É quem que pegou um bronzeado aí a mais, certo? Tipo, certos candidatos aí a governos que parece que tomaram uma tinta estilo Trump, parece uma cenoura. Mas, saindo da brincadeira, a gente vê que infelizmente a representatividade está ficando longe do que a política venha a ser inclusiva. Quando pesquisamos aqui nos artigos, vemos que esta eleição, agora atual, é a que tem mais candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos.
mas a maioria desses candidatos estão nas assembleias legislativas estaduais. Ou seja, quando a gente vê cargos mais elevados, Senado, presidência, deputado federal, aí vemos essa distância com relação aos negros. Mas isso eu acho que acaba ocorrendo também nos outros, porque a gente vê que, infelizmente, a política ela acaba se restringindo ao estereótipo clássico do político. Branco, homem branco, hétero. Fecha. Pronto. Fechou aí o estereótipo do político tradicional. Então, atendendo a pergunta de Pablo, eu acho que realmente, se a gente não tem uma representatividade de cor, racial ou de gênero, vamos pelo menos aqueles que tenham políticas que venham a atender esses povos, e não aquele que chama o negro pelo peso da arroba e diz que a mulher é uma fraquejada. A gente percebe muito que nas políticas, as políticas votadas nos últimos anos, né? A gente tenta ver a manutenção muito forte desse poder na mão de poucos e de poucos partidos muito ricos que estão comandando o Brasil há muito tempo, né? E a forma com que eles trabalham, com que eles se articulam entre si para conseguir a manutenção do poder para as mãos deles. Fundão eleitoral, a forma com que eles organizam as candidaturas, que agora tem a obrigatoriedade de colocar mulher, colocar negro como candidato. Então a gente vê muito essa tentativa da manutenção do poder, e a gente vê também não só a tentativa dessa forma, como também os ataques e as tentativas de desacreditar candidaturas que possam ajudar pessoas que pertencem a minorias ou classes, ou de gênero, de classes ou de raça diferentes, né? A gente tem casos muito explícitos quanto a isso. Quando uma pessoa que não está dentro do padrão que é esperado, dentro do padrão deles, essa pessoa é extremamente atacada. A gente tem vários exemplos disso. A gente tem o Jean Willis, que é uma representatividade LGBT que foi ameaçado, é ameaçado até hoje pelo presidente da República, por várias pessoas da direita, que precisou deixar o país para sobreviver. A gente tem o caso da Marielle Franco, que foi assassinada porque ela fazia barulho e ela tinha representatividade, tinha voz. Ela tinha peito para encarar toda a máfia, a política, né, o jogo político que era feito no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem dois cenários. A gente tem a tentativa lá dentro da manutenção do poder, e essas pessoas não estão preocupadas com as classes, com a população minoritária, e nós temos também o jogo dessa classe, dessas pessoas contra as minorias, contra as populações vulneráveis, na tentativa de ascender ao lugar dela, né, que é dentro da política, que é tentar trabalhar políticas públicas, tentar levar a necessidade dessas populações. Deixa eu só mandar um salve aqui para o Danilo Terra, que está acompanhando a gente. Ele escreveu aqui: hoje consegui entrar a tempo. Um abraço, Danilo. Boa. Eu não comentei com vocês, mas eu vou comentar sobre eu fiz uma pesquisa ainda na faculdade, foi em 2014 isso, que falava justamente sobre a participação feminina na política, pautada na Baixada Santista, que foi, né, era onde eu morava, até vim para São Paulo, tem alguns anos atrás. E nessa pesquisa que eu fiz, eu conversei com vários partidos, tá? Partidos que vão desde a direita até a centro-esquerda ali, né? Porque eu não consegui falar com partidos que se posicionavam como comunista mesmo, não consegui. Mas, enfim, o que eu notei é que é o seguinte: existe quando pauta, assim, quando a questão é de gênero, falando sobre questões minoritárias, todos os partidos têm um comportamento muito parecido, tá? O que existe, eu achei muito engraçado que um partido específico, quem falou de pautas sobre mulheres foi o presidente do partido, né? Não tinha nenhuma liderança feminina, tá? É um partido que tem bastante destaque, eu não vou falar qual para gerar um mal-estar, enfim. Mas o que eu percebi que é muito sectário. Então a gente fala sobre as pautas femininas no mês de março. Isso não é inclusão, isso não é escutar sobre o que está sendo pautado ali, sobre as colegas. E existe uma normalidade entre todas elas, para falar sobre o tema. Por quê? Porque são colegas que estão ali com ela, que estão em manifestações, às vezes, políticas com elas, que estão em campanhas com ela. Então, você olhar que existe uma desigualdade entre seus pares, seus colegas, é muito difícil. Você precisa reconhecer, primeiramente, que existe uma diferenciação, né?
e elas chegam no máximo a secretarias das mulheres, ou assuntos específicos para as mulheres. Por que eu tô falando isso? Porque isso se a gente já entende que a estrutura de um partido político parte do pressuposto de que mulheres têm secretarias específicas para falar sobre alguns assuntos, isso se reflete na destinação de fundos. Existem mulheres que estão só para puxar votos. Existe muita desigualdade como se trata dentro dos próprios partidos, como essas pessoas são tratadas, essas mulheres que têm ideias muito legais, têm uma representatividade, mas que dentro do partido são vistas até, às vezes como só puxadoras de votos. Ou, olha aqui, né, temos aqui um cargo figurativo de uma mulher para falar de pautas femininas, mas a gestão do poder, quem comanda o quê, em que momento, essas mulheres não têm essa voz, vamos dizer assim. Então, isso é um reflexo de, né, se a gente está falando de política, de partidarismo político, já pensando em como isso se reflete na sociedade, não me surpreende nada que nas campanhas elas recebam menos dinheiro para fazer as campanhas políticas delas. Às vezes, até elas mesmas não conseguem entender que elas estão sendo prejudicadas, que a projeção do outro colega está sendo maior, porque talvez ela, dentro dos próprios colegas, se convença de que ela não vai ganhar, mas ele pode ganhar. Entendeu? Então, assim, é um comportamento de gênero isso, né? Socialmente falando. Então, as mulheres tendem a apoiar muito mais, ficar muito mais nos bastidores. Então, como que a gente vai ter representatividade assim? Não sei. Por quê? Porque, mas as pautas estão sendo tratadas por outros homens específicos para falar de XYZ. Mas será de verdade que quando chegar na hora de você fazer uma aliança política, você não tendo essa vivência, você vai defender isso? Eu faço essa provocação por quê? Porque é diferente quando você, vamos supor, a Marielle, vamos colocar a Marielle. A Marielle sabia qual era a vivência de uma mulher negra na periferia. E se ela, vamos colocar não vou falar o Freixo, porque o Freixo tem um certo protagonismo, mas o Freixo falaria sobre algumas questões que a Marielle viveu, por ser uma mulher negra periférica? Não falaria. Ele pode até ser empático com tal questão, mas a vivência dela é muito particular. Então, eu até sou um pouco cética nessa questão de destinação, que deveria ser 30%, ser tratado muito mais para cumprir as metas, ou mostrar, do que necessariamente com o engajamento dos próprios partidos de fazer com que essas pessoas sejam, de fato, representadas, né? Então, assim, por que, por exemplo, a gente só coloca as mulheres como vices, né? Por que a gente só coloca os indígenas como vice? Porque ele não pode... Inclusive, a vice do próprio Ciro Gomes praticamente é colocada de uma forma como se ela não existisse. Né? É nula, né? É nula. Então, assim, é essa provocação que eu faço, porque o que eu vejo é que às vezes é muito mais, olha, estamos fazendo, mas não é, estamos fazendo para dar certo, estamos fazendo para vocês verem, olha, estamos comprometidos. Então, e mais do que, né, faço outra provocação, e mais do que voltar por mulheres, né, mulheres negras ou mulheres que estejam, indígenas, que estejam lá no poder, que estejam comprometidos com o que a gente está falando. Porque não adianta, por exemplo, falar, vamos colocar um exemplo da Cátia Abreu, né, que era a vice do Ciro na outra eleição, mas a Cátia Abreu não tinha nenhum tipo de identificação com pautas femininas até então, né, naquele momento. Então, acho que mais do que, se a gente fala de representatividade, tem que ser aquelas pessoas que vão falar por aqueles grupos minoritários, né? Então, eu acho que mais do que aparência, a gente tem que ter identificação com as pautas também. Antes de eu fazer uma reflexão, porque isso só me vem aquela discussão em torno do processo de educação para a política, mas não necessariamente aquela educação sobre como é que funciona uma democracia e tal. Aquela educação que mostra o quanto aquela pessoa está situada do ponto de vista da classe, do gênero e da raça, dentro de um contexto muito maior do que o individual, que tem um reflexo muito forte ligado ao processo de como aquela pessoa vota e escolhe quem vai lhe representar na esfera, seja legislativa, seja executiva. Mas antes disso, o Felipe Bonsanto trouxe uma entrevista, não foi, Felipe? Exatamente. Eu trouxe uma convidada, né? É uma mulher trans, uma candidata a deputada aqui no estado de Minas Gerais. Ela chama Nina Spaghetti e ela fala um pouquinho sobre a necessidade da diversidade dentro da política
política, e ela explana um pouco sobre isso dentro dessa metodologia e nesse processo eleitoral que a gente está, nesse processo eleitoral que a gente tem agora para o ano de 2022. Oi, gente. Primeiramente, agradecer pelo convite que eu tive para poder estar tendo essa participação aqui nesse podcast, o Historiante, e aproveitar estar saudando todo o público que está nos ouvindo nesse momento. E me apresentar primeiramente. Eu sou a Espaguete, eu sou militante e candidata a deputada federal aqui em Minas Gerais, do Partido Comunista Brasileiro. Meu número é 2117. Eu sou uma travesti, negra, bissexual, comunista, né, principalmente. E eu tô nessa disputa, que é uma disputa que, na realidade, ela é só mais uma das várias disputas que a gente trava na sociedade, nas instituições. E entendendo, inclusive, os limites dessas instituições. Mas, para falar um pouco sobre a importância da diversidade, primeiramente a gente entende a necessidade da diversidade enquanto uma alternativa ao que já está posto, né? Porque atualmente a gente sabe que as casas legislativas, tanto estaduais quanto o Congresso Nacional e o Senado, são instituições que são praticamente completamente dominadas por homens brancos, cisgêneros, publicamente heterossexuais e de famílias políticas, né? Famílias tradicionais da burguesia e famílias tradicionais que já estão na política. E quando a gente fala na necessidade de ampliar a diversidade para trazer mais pessoas LGBTs, para trazer mais mulheres, para trazer mais pessoas negras, pessoas indígenas, etc., isso é uma necessidade que muitas vezes a gente da esquerda, a gente perde de vista o quão sério isso é, porque a gente acabou fazendo uma crítica que inclusive é acertada e é importante, de que não basta apenas ser LGBT, não basta apenas ser mulher, é preciso estar comprometido com os trabalhadores e com as pessoas oprimidas. Mas quando a gente fala que esses espaços, e isso está relacionado inclusive com a militância, com a participação política também, que esses espaços da esquerda, eles também estão muito dominados e capturados por uma representação que se parece muito com o que já é a representação das identidades da classe dominante. Então, assim, a gente fala, pensar numa esquerda que é majoritariamente branca, uma esquerda que seria majoritariamente composta por homens. Quando a gente fala dessas pessoas que estão protagonizando esses espaços, é obviamente que não existe discurso neutro e acaba que as nossas necessidades, as nossas demandas, elas vão ficar sempre aquém da representação que elas deveriam ter. Então, como a gente consegue perceber isso? Não existem dentro das casas legislativas praticamente nenhuma formulação de leis que são feitas pensando na nossa população. Quando a gente pensa, por exemplo, na população LGBT, quando a gente pensa na população negra, quando a gente pensa nas mulheres. E seria necessário, inclusive se a gente quer construir condições para que haja uma revolução, que mais pessoas das classes oprimidas, que é completamente diversa, estejam ocupando esses espaços. E ocupando esses espaços, fazendo propostas direcionadas à classe trabalhadora, mas trazendo também a perspectiva imediata dessas pessoas em seus grupos específicos. O que eu quero dizer com isso? Quando você coloca, por exemplo, uma pessoa trans para poder fazer política, para poder se organizar, para poder se candidatar, é óbvio que ela vai trazer muitas demandas que são dos espaços em que ela convive, atua e trabalha, e da comunidade dela, que não teriam luz se você tivesse candidaturas homogeneamente cisgêneras, né? Quase todo mundo cisgênero, que são porque as vidas dessas pessoas, as dinâmicas de vidas, trazem problemáticas diferentes. No final das contas, somos todos explorados e oprimidos pelo mesmo sistema, mas acontece que as correntes de cada um são um pouco diferentes. Então, por exemplo, quando vocês veem uma candidatura como a minha e a da Ju Guerra, e a gente começa a falar sobre a necessidade da gratuidade dos hormônios, da terapia hormonal, ou quando a gente traz a necessidade de, por exemplo, regulamentar o trabalho de profissionais do sexo, ou quando a gente traz a necessidade de criar casas de acolhimento
e de capacitação de pessoas vítimas de violência doméstica e que essas casas atendam, inclusive, crianças e adolescentes, a gente traz uma demanda que é uma demanda que é frequentemente ignorada, né, quando se fala em moradia, mas que é uma demanda que é muito latente dentro da comunidade LGBT, porque se um jovem LGBT, ele virtualmente para o sistema, ele tem uma casa, pode ter certeza que essa casa não é um ambiente adequado para essa pessoa. Então, a criação de uma casa de acolhimento significa muitas vezes dar a esse jovem uma chance de viver uma moradia digna, né? Porque moradia digna não é só condições físicas e de infraestrutura, mas é também condições de afeto e condições de existência plena, né? Onde você não sofre violência, onde você não sofre, por exemplo, privação de liberdade, que é uma situação que é muito recorrente entre adolescentes LGBTs, e quando você traz a demanda, quando você traz a proposta, na verdade, de criar essas casas de acolhimento, você está dando a chance desse jovem poder viver a vida dele plenamente e ter uma moradia já de uma vez. A mesma coisa vale para mulheres que sofrem violências domésticas, crianças e pessoas trans principalmente, né? Quando a gente busca essas propostas radicais, elas trazem para a gente, principalmente quando elas são trazidas por comunistas, a necessidade de, no final das contas, acabar com esse sistema capitalista, superando ele, por entender, inclusive, que as nossas lutas elas não conseguem ultrapassar os limites das instituições se elas querem ser efetivas de fato, né? A gente necessita de uma organização real do Estado, e que é uma organização que só pode acontecer com uma alteração da classe dominante desse Estado, né? Porque os rumos do sistema são definidos pela classe dominante. E esse tensionamento, por mais políticas que assegurem a cidadania das pessoas LGBTs, o fim do genocídio e tudo isso são coisas que ficam invisibilizadas muitas vezes pela hegemonia desses grupos dominantes, dessas identidades, na verdade, da classe dominante, que são tidas muito como naturais, né? Então, falar de diversidade, falar de identidade é sempre uma coisa de falar pro lado da mulher em oposição ao homem, sempre falar sobre pessoas negras, indígenas, judias em relação a pessoas brancas, sempre falar de pessoas LGBTs em relação a pessoas cis. Então, acaba sendo... A gente também traz a necessidade de desnaturalizar esse sexo, essa identidade, essas identidades dominantes, né? Porque na realidade, elas não têm nada de naturais e não necessariamente elas representam o conjunto da população. Embora às vezes pareça automático a gente pensar assim, justamente porque elas são colocadas como natural. Então, o humano é aquilo e o que tem de resto seria o outro. Então, antes de ser um humano, a pessoa é uma pessoa negra, a pessoa é uma pessoa feminina. Acho que é um pouco nesse sentido. Acho que essa perspectiva que trazemos quando a gente fala de identidades que não são normativas dentro da política, e principalmente voltadas para uma política que seja no sentido de mobilizar e organizar a população, elas têm muito a contribuir com o processo revolucionário e com a politização também das eleições, né? Porque a gente nunca pode deixar de falar que as eleições são um momento de falar de propostas, né? Então, quando a gente traz aqui propostas voltadas para a população, para a resolução dos problemas imediatos que a gente tem atualmente, essas propostas elas devem atender necessidades reais da população e fazer com que essa população veja razões para poder estar se organizando. E tudo isso torna as eleições muito mais qualitativas do que tem sido nos últimos anos, em que elas estão sido, principalmente agora, as eleições foram praticamente capturadas por um personalismo que fica na figura do Lula em oposição ao Bolsonaro, e aí o Lula é a salvação de tudo, não traz politização e visibilidade nenhuma para a questão dos deputados e das pessoas que estão concorrendo para o legislativo. Tanto é que essa eleição do Lula, na verdade, está dando visibilidade para muitos candidatos que são de direita ou que são candidatos que estão coligados, na verdade, em federação ou em partidos que têm membros da direita fisiológica e que, na verdade, como eleitorado, né, a população
não está sendo politizado e não está recebendo tanto essa atenção, né, a respeito das candidaturas do Legislativo, a gente provavelmente a gente tem uma boa chance de ter casas legislativas ainda mais reacionárias do que a gente teve nessas últimas eleições, que não foi pouco, né? Que a gente percebeu o tanto de medidas antidemocráticas, antipopulares, que passaram praticamente sem nenhuma denúncia. Um dos poucos mandatos que denunciava essas políticas antipopulares era o mandato do Glauber Braga, que sofreu, inclusive, uma tentativa de cassação, justamente por defender os interesses da população. Então, eu acho que é um pouco isso. Obrigada pelo convite mais uma vez e bora eleger a primeira travesti negra pro Congresso Nacional, né, gente? Aqui em Minas Gerais, se você é daqui, vote 2117. Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Tem uma coisa que ela fala que eu queria pegar como gancho. Não basta ter a diversidade, essa diversidade tem que estar engajada. Não basta a gente falar sobre inclusão de mulheres se essas mulheres incluídas no processo, elas são apenas a propaganda para mostrar que existem mulheres no partido e em muitos casos elas acabam sendo até escanteadas do próprio processo eleitoral. Elas não têm um mandato, o mandato é de outra pessoa. É só um caso aqui que eu vi que é interessante, que respalda até que você disse, que aconteceu no Ceará. E está até aqui no g1.globo.com do Ceará. Mulher diz ter sido lançada candidata pelo PL sem consentimento. O partido diz que ela desistiu após convenção. E aqui na reportagem, entre aspas, não tem interesse em participar do referido pleito para qualquer cargo eletivo. Fecha aspas, disse Andréia Moura, uma das 15 candidatas a deputada estadual da legenda no Ceará. TRE pede explicações. É um absurdo, né? Mas é isso, bicho. Tem aqui a questão do... A gente falou sobre muito essa questão legal, né? Existe na legislação uma obrigatoriedade dos partidos terem uma cota mínima para a participação feminina, uma cota mínima para a participação de pessoas negras, indígenas, que é a cota da diversidade. Só que aí o que acontece, né? Segundo fontes do próprio TSE, e eu acho que isso já foi falado no Giro de Notícias, 36% dos recursos do fundo foram destinados para políticos identificados como negros, sendo que o percentual mínimo era 50,4%, ou seja, nós estamos aquém do número destinado para candidaturas ligadas a pessoas negras. Em relação às candidaturas femininas, houve, na verdade, um aumento, né? 30,8% dos recursos do fundo eleitoral estão destinados para mulheres. A proporção mínima são 34%. Apesar de as mulheres serem maioria da população, né? Continua sendo um absurdo. Mas o que isso demonstra é que a lei, de certo modo, tenta propor essa diversidade, mas que no papel, de fato, quando a gente vai lá para a composição dos partidos, elas não estão tendo essa diversidade, não. Eu vou trazer uma fala aqui de uma outra candidata, que é a Tamires Sampaio. A Tamires Sampaio também é candidata a deputada federal e ela deu uma entrevista ao Brasil de Fato, é uma série chamada Mulheres na Política, né, que ela falou sobre uma série de questões. A Tamires Sampaio é militante do movimento negro estudantil, é advogada formada pela Faculdade Mackenzie, inclusive acessou a faculdade através das políticas de afirmação
dos governos de esquerda, os governos progressistas, né? Ela entrou através do ProUni e fez a sua carreira na defesa da pauta justamente da diversidade. Ela hoje vê como é importante. Ela fala muito sobre essa questão, abre aspas. O principal desafio nosso nesse processo, para além da derrota do Bolsonaro, é a derrota do personalismo e a derrota de um projeto de sociedade. É uma disputa ideológica que temos que fazer, porque, no limite, passamos por 4 anos com um governo genocida que promove uma política de morte. Vemos explodir o número de células nazistas no Brasil. O presidente traz um sentimento de autorização da morte, da violência, e isso tomou uma parcela da população brasileira. É muito assustador ver que 30% da população ainda cogita votar em Bolsonaro e achar que esse é um bom governo, fecha aspas. O que é que permite que 30% dessa população cogite votar em Bolsonaro? Não é que 30% da população brasileira é formada única e exclusivamente de classe média branca, classe média e alta branca e que é racista. Não é. Tem muitas e muitas pessoas que vão votar em Bolsonaro e vão votar numa candidatura de extrema direita reacionária porque elas não têm a mínima noção de que elas não pertencem à mesma classe desse cara. Elas não têm a mínima noção que a própria existência e prática política desse cara vai de encontro, quer dizer, vai contra a sua própria existência enquanto pessoa na sociedade. E aí eu vou abrir para todo mundo um caso que aconteceu com um colega professor nosso que hoje me abordou atônito porque descobriu que uma das nossas turmas é composta por quase 90% de pessoas que são entusiastas do atual presidente. E ele ficou atônito, né, porque ele via pessoas negras, homossexuais, pessoas que não se encaixam no padrão fazendo arminha, sabe? Aí ele fez uma analogia, ele não é de história, ele é de química, mas ele é apaixonado por história. E ele fez uma analogia muito interessante. Imagine na Alemanha nazista, um judeu virar pra gente e dizer: é isso mesmo, tem que matar esses judeus e tal, mata aí, é pra se arrombar. Imagine isso acontecendo na Alemanha nazista, né? Então, eu acho que existe um descolamento muito grande do processo educacional, situar essas pessoas aonde elas estão na sociedade. Quando eu falo isso, eu lembro muito de Paulo Freire. A perspectiva educacional de Paulo Freire é educar aquela pessoa de acordo com a sua realidade. Não é educar o operário falando sobre coisas que ele nunca verá, mas é educar o operário ensinando que ele faz parte de uma classe trabalhadora e que as coisas que fazem parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, são as coisas com as quais ele deve se identificar. A gente meio que se descolou desse processo. E só para encerrar e passar para vocês, eu acho interessante e muito válida a discussão em relação à utilização do pronome neutro. Eu acho que é fundamental que a gente, enquanto sociedade, se organize e, de fato, dê voz a pessoas que não se identificam com os gêneros binários e que consigam se identificar e utilizar do pronome neutro como uma forma de reafirmação política. Porém, imagine explicar isso para o operário que tá lá no chão da fábrica e que tá puto da vida porque não tem grana para pagar o plano de saúde do filho e que um dia ouviu o Bolsonaro dizer: eu vou fazer você se dar bem, você vai ter dinheiro para pagar o plano de saúde do seu filho. Entra na cabeça desse cara e pensa: como é que ele vai... Com quem ele vai se identificar? Com o político que está falando o que ele quer ou com a esquerda ou os progressistas que estão discutindo a questão do pronome neutro? Continua muito distante. Eu acho que a gente precisa se identificar e precisa ir atrás das pautas que nos unem necessariamente nesse momento, ou essa discussão se aproxima do chão da fábrica ou a discussão vai-se embora, vai pelo ralo. Né? É o que eu penso, mas eu queria saber de vocês. O que é que vocês acham sobre essa discussão? Eu vou fazer um comentário, até é uma questão que eu trago muito da minha família, por eu ser LGBT e a minha família ser bolsonarista, e eu não ser bolsonarista. Já ouvi muito da minha família falando: mas existem gays com o inominável, né? Existem bandeiras, utilizando a bandeira LGBT, enfim... E por aí vai. Eu acho que a partir disso e a partir de outros exemplos, como a gente tem dentro da comunidade LGBT,
políticos e tem o cabeleireiro lá da primeira-dama, tem o Mamãe Falei em São Paulo, tem outros, tem o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, que não acha que a pauta LGBT tenha necessariamente que ser priorizada. Tem outras pessoas também de outras áreas que também são assim, como a gente tem o Sérgio Camargo, da Fundação Zumbi dos Palmares. Ele não acredita no racismo estrutural. Olha a incongruência que existe na questão da coisa. E aí eu acho que vem muito de uma construção social de onde o preconceito ele tá tão inserido, ele tá tão intrínseco nessas pessoas que muitas das vezes elas se acham submissas, acham necessário essa submissão e não conseguem entender que existe uma necessidade de se assumir um papel, de assumir um determinado posicionamento a favor daquilo que ela é. Entendeu? Eu acredito muito nisso e porque existe uma expressão no mundo LGBT que é muito interessante, eu usei essa expressão até hoje com uma pessoa da minha família, gay chaveirinho. É pejorativo que eu tô falando, mas é isso. Gay chaveirinho de hétero. Que é aquele LGBT que aceita tudo o que um hétero faz, todo o preconceito que é imposto por brincadeiras, por falas, por posicionamentos, porque ele se sente inferior. E isso eu acho que se replica em muitas outras áreas, muitas outras partes, que faz com que essas pessoas se aliem a políticos que têm esse discurso fácil, que mostra uma saída muito simples, que mostra um caminho muito, muito florido, muito bonito, de que todos somos iguais e que não tem necessidade de se estudar, de se trabalhar de acordo com as características de cada um. A pior servidão é a voluntária, né? Eu sempre falo, a pior servidão é a voluntária. Aquele que não, ou aquele ou aquela que não faz o mínimo de esforço para sair da situação, né, de opressão que se encontra. Mas eu faço uma outra provocação, porque assim, isso que o Pablo trouxe é uma questão de representatividade também, porque assim, enquanto a gente está, de fato, o uso do pronome neutro é sim inclusivo, ele tem que ser sim pauta, né? As pessoas precisam ser identificadas como elas querem e se sentem à vontade para isso, mas honestamente, se você chegar hoje para um pai ou para uma mãe de família ou para o pessoal que está aqui pegando transporte público comigo todos os dias aqui em São Paulo, eles não querem saber de pautas como essa porque eles estão ligados ao quê? Ao mínimo da sobrevivência deles. Quer ter um trabalho, às vezes, muitas vezes, informal, né? Eles não têm... Aí, obviamente, a gente é bombardeado com várias notícias, muitas delas fake news. O que essa pessoa vai pensar? Né? Enquanto o outro lado está falando de alguma coisa que para ela é muito abstrato, não que não seja importante, mas é abstrato, e do outro lado tem alguém muito próximo te falando, olha, tá tudo errado como tá, vem pra cá que a gente vai consertar. Então por isso que personagens como o Bolsonaro, ele ganha, né, muitos eleitores, né, e apoio justamente por isso, porque ele fala o que essa população quer ouvir. As pessoas estão cheias de ódio, essa é a realidade. A desigualdade, ela cria ódio, né. Eu acho que foi até o Mano Brown que falou isso no podcast dele, ele disse isso, né, que o ódio das pessoas, da população da periferia, ela não é necessariamente tão expressiva, né, ela faz isso em permeia e outras formas. Então, um discurso belicoso como o do Bolsonaro acaba atraindo essas pessoas, sim. Agora, sim, é que nem que o Pablo disse, né, que é como se fosse um judeu falando, né, isso, vamos matar o judeu. É isso que essas pessoas estão fazendo. E mulheres defendendo um cara como o Bolsonaro, que simplesmente tem desprezo por nós. Né? Ele não falou isso só uma vez, ele continua falando. Um cara fálico, né? Que fica o tempo todo falando do próprio órgão genital, como se isso que significasse virilidade de alguma forma. Saiu uma matéria no BBC que as mulheres até falaram, né? Uma mulher relatou que Bolsonaro tirou o machismo de dentro do marido dela, né? Não que não existisse, ele só aflorou. Então, assim, se a gente não coloca minorias, né, representatividades que estejam comprometidas de fato com a realidade das pessoas, a gente está só olhando, né, o que está por fora, né? Tipo um ACM falar que é negro, vamos dizer assim. Então, assim, a gente precisa ter ideia de que essas pessoas que estão, né, que entrarem nesses espaços de poder, elas precisam representar aquelas pessoas que estão lá esperando por representatividade, né? E não só aquelas que votaram nela, mas todas as outras que estão ali para ser representadas. E é por isso que eu até falo, né? Quando a gente vota em alguém, vote em alguém
que represente você. Não que só faça um discurso do que vai fazer, porque é muito mais fácil você colocar aquilo que está no seu dia a dia, aquilo que você pauta, que você luta, do que necessariamente alguém que está dizendo ali no discurso do que vai fazer, e você sabe que não tem um mínimo de comprometimento com a pauta, com a causa. Então, eu acho que é um dos pontos, né? Foi o que o Felipe falou do gay chaveirinho, por exemplo. Eu conheço pessoas, né, homens, da comunidade LGBTQIA+, que assim, que não tem nenhum pingo de consideração e nem sabe quem foi o Jean. Muito pelo contrário, discursam e falam fake news a respeito do Jean. Então veja, o Jean, ele tá representando quem? Mas eles se identificam com as pautas? Será que o Jean chegou o discurso do Jean atingiu essas pessoas de alguma forma? Então é isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala de representatividade também, e a gente está num momento muito crucial do Brasil, a gente está sangrando aí há pouco mais de 4 anos, né, que o Bolsonaro é só, né, o ovo da serpente, voltando a falar, mas a gente está sangrando por causa disso. Será que os partidos progressistas estão chegando até essas pessoas? Essas pessoas se veem representadas por eles? Os discursos estão chegando até essas pessoas? Acho que isso é algo para a gente pensar também, né? Então a gente vai continuar andando em círculo, só dentro da nossa bolha mesmo. Eu acredito que essa questão da política, de a pessoa ter a representação, é algo que é válido a partir do momento que o político, ele vai conseguir atender a essas necessidades que há dentro da sociedade. O político vai conseguir atender tudo? Não, impossível. Realmente, infelizmente, mesmo sendo essa política representativa que temos, tudo, mas infelizmente um político, ele, em algumas áreas ou outras, ele vai ter uma certa dificuldade em fazer esse atendimento, em atender. O que é diferente, por exemplo, de um político que não promete absolutamente nada. Vamos ser sinceros aqui, um político que é eleito porque o pessoal acha engraçado as mitadas dele. A mitada dele, mitou. Não, isso aí não é político. Se quiser, liga pro SBT e façam aí uma enquete aí para conseguir um novo humorista aí pra Praça Nossa e bota esse cidadão aqui, porque para político não dá não. Mas é exatamente isso, porque a política, aquele que vai nos representar, e não somente na esfera executiva, aí governadores, presidente, mas também nas legislativas, deputados federais, estaduais, senadores, senadoras. Então, tudo isso, esses políticos, eles vão ter que ter uma forma de integrar todas as necessidades dos seus grupos, ou seja, os negros, eles vão atender as necessidades da comunidade negra, sim, mas ele também não pode, digamos, criar exclusividades, que eu acho que essa era a palavra que estava me fugindo, ou seja, ser um político exclusivo de determinada pauta, porque isso vai fazer com que haja novamente, venha suscitar aquelas pessoas de que, mesmo sendo do campo progressista, mesmo sendo do campo de esquerda, se citam isoladas. Uma determinada pauta que vem atender apenas, digamos, a comunidade negra de Pernambuco, do sertão pernambucano, e não atenda o negro de uma comunidade do litoral de Pernambuco. Isso vai acabar fazendo com que venha novamente até aquelas cisões, aquelas separações, aquelas divisões que resultaram no colapso lá em 2013, que foi exatamente isso. Pessoas que não se sentiam representadas pelos políticos vinham dizer, toda política é corrupção, tudo é corrupção. E aí de repente vem aparecendo aqueles mitos, aquelas pessoas dizendo, não, tem que acabar com isso aí, vamos acabar com isso, não sei o que, tá me representando. E não estava representando. A pessoa estava se iludindo porque os políticos que estavam lá, mesmo sendo do campo progressista, não eram mais vistos como seus representantes. E a gente tem que ter exatamente isso em ideia, os políticos têm que ter isso em mente também. Não pode fechar apenas numa bolha exclusivista. Tem que ter aquela ideia de que eu vou atender essa pauta aqui, essa pauta das pessoas que me elegeram, sim, eu vou atender, mas eu não vou fechar numa bolha, não vou colocar essas pessoas no algo exclusivo, porque aí a gente volta novamente a incorrer naqueles erros de que a pessoa
não vai se sentir representada por aquele político que achava que seria o seu representante. Eu vejo assim, a gente está girando muito em torno dessa questão de como a representatividade ela pode significar algo fundamental para a reconstrução do campo progressista e especialmente a reconstrução da conexão com o povo mesmo, sabe? Eu acho que existem discussões que estão num nível muito mais além do que as necessidades da classe trabalhadora precisam. Essa desconexão foi fundamental para que o extremismo de direita pudesse atingir os corações dessas pessoas, sabe? Então, a diversidade, ela precisa estar andando lado a lado com o diálogo com a classe trabalhadora, porque senão a gente vai ter muito senador, deputado, rico, cheio da grana, dizendo que luta pelo povo. É como na nossa terra lá, minha de Kleber, um rapazinho bonitinho, branquinho, rico, parecendo aquelas coisas de filme, sabe? O bonitão diz que ele luta pelo povo dele de Petrolina. Quem é o povo dele de Petrolina? Senão as pessoas brancas que convivem com ele no condomínio em que ele vive, condomínio fechado. Quando as pessoas olham para esse cara e dizem, poxa, ele me representa, alguma coisa tá errada. A gente errou pra caramba ao conversar com essa população. E a sociedade como um todo errou, e errou feio, sabe? Errou rude, como diria, como é que é o nome dele? Do Porta dos Fundos? Errou feio, errou rude. Gregório? O Porchat, Gregório, não, nem Porchat, nem Gregório. Eu acho que é o Rafael Infante. Eu acho que um importante a ser até lembrado agora, né? A gente tá há uma semana aí do primeiro turno e do momento que a gente vai eleger a Casa Legislativa, que é a Casa Legislativa que muitas das vezes é o contrapeso na democracia, né? É o que segura, é o que dá base, é o que dá sustentação para muita coisa. E se a gente tiver uma diversidade maior, a gente tiver mais representatividade, mais casa do povo, igual a Câmara, o Congresso Nacional precisa ser, mais forte a gente fica e mais a gente consegue agregar e mais se identificar com a política da maneira que a gente precisa se identificar. Não tornar a política uma coisa utópica, né, uma coisa que não existe, né, muitas das vezes igual a gente pensa, mas a nossa vivência do dia a dia, o viver político. Tá chegando a reta final aí, né, para eleger duas importantíssimas casas em âmbito nacional e para a gente também estadual, né? Tanto o executivo, que é o presidente e o governador. É interessante que as pessoas consigam ter visto, né, a representatividade dessas pessoas e as pautas dessas pessoas para representá-la por 4 anos. A gente está num momento muito crucial, né? O Brasil tem sangrado aí por mais de 6, 7 anos e obviamente a gente vai ver aí em âmbito nacional, vou falar de Bolsonaro agora, o inominável, a gente vai ver todo o reflexo do quão destrutivo foi o governo Bolsonaro, obviamente, porque eu estou crente de que a gente vai decidir no primeiro turno. E a casa do Legislativo também, né? Que o Legislativo, ele perdeu pro show de horrores do Bolsonaro, mas também bateu muito no trabalhador, né? A gente perdeu muita coisa. E o Legislativo foi protagonista, né? Foi um dos piores concepção de Câmara desde do período de redemocratização, né? Então, poderia ter sido bem pior, né? Falei de 3 poderes hoje, mas o Legislativo e o Executivo fizeram uma simbiose quase destrutiva, quase acabou com o nosso país, mas a gente teve um judiciário que foi bem atuante, né? Que seja feitas as ressalvas corretas. Então, acho que a gente está num momento muito crucial, né, de conversar sobre política e se colocar à disposição para ouvir também essas pessoas que têm ideias divergentes, para a gente mostrar que, na verdade, né, o trabalhador precisa se identificar com pautas do trabalhador, né? Todos nós aqui somos pessoas que vendem a força de trabalho, a gente tem que se reconhecer como tal. Então, quando se fala de fundo de investimento, quando um candidato fala isso, não é os seus R$2.000 que você tem investido na Bolsa de Valores, né? A gente está falando de gente que vive de renda, tem muito dinheiro e que não tem nenhuma contribuição para o país, né? Então, é interessante a gente ter essa percepção de estar disponível para conversar né, dentro da medida do possível, que eu sei que também os ânimos estão muito aflorados, a gente vê
a identificação de cada um com as pautas, né? Então, assim, tentar votar em pessoas que representem grupos minoritários também, para a gente fazer esse país um país mais inclusivo, né? Não deixar só homens brancos, proprietários, cis, falar por nós, né? Então, acho que talvez seja esse o recado aí que eu deixaria. Bem, o recado que eu vou deixar é bem rápido. Olhem a pauta do seu candidato, veja se realmente ele tem pautas que venham atender às necessidades do povo, até as necessidades das pessoas mais humildes, porque eu sei que aqui no nosso podcast você pode ser funcionário público, autônomo, pessoas que trabalham com CLT, mas somos todos o povo. Como bem Catiane disse, aí existem aqueles bilionários já são atendidos por uma pauta política já bem definida. Então vamos eleger os nossos candidatos que tenham pautas que realmente defendam as necessidades do povo. Quando eu falo povo, somos todos nós, pessoas humildes. E que não se iludam com esse negócio de ideologia de gênero não, que eu já vi um monte de político falando essa asneira, essa fantasia. Que isso aí fica ideologia de gênero, viu, gente? Fica na mesma prateleira que fica o Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, a Fada do Dente, comunismo no Brasil, ideologia de gênero. É tudo a mesma coisa, é tudo fantasia para iludir ou criança ou adulto. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Bom, vamos agora para nossa área de indicações, né? O momento de nós fazermos aquela curadoria gostosa do final de semana. Para você que nos ouve religiosamente, né? A cada final de semana, quando não sai episódio nosso, você fica chateado. Não fique chateado não, é porque muitas vezes a gente não conseguiu fazer o episódio do jeitinho que você queria. Mas estamos aqui, né? Mais uma vez, podcast, episódio publicado. Bom, vamos para nossas indicações. Indicações essas que são, né, um oferecimento aos nossos apoiadores, não é, Felipe Monsanto? Apoiadores não, nossos cristalzinhos, como diria Lídia Verônica. Nossos cristalzinhos. Vamos oferecer aqui para eles as nossas indicações dessa semana. Deixa eu escolher 3 pessoas aqui. Vou pegar o Fabiano Santos Oliveira, a Suzana Cardoso, a Juliana Fick. Então, as nossas indicações dessa semana vão para esses 3 apoiadores, esses 3 nossos cristalzinhos. Obrigado por acreditar na gente, por apoiar o nosso projeto e por estar conosco aqui lutando a favor da democracia. Para o Fabiano, a Suzana e a Juliana. Perfeito. A Juliana Fick, Felipe, que inclusive confessou para o podcast há algum tempo atrás, porque a gente tem uma pesquisa de opinião, inclusive você que está nos ouvindo, participe da nossa pesquisa de opinião, porque ela nos permite fazer um episódio cada vez mais interessante para você, de acordo com o que você quer. A Juliana Fick respondeu à nossa pesquisa de opinião e disse que ela nos ouve nos intervalos de um plantão para outro. Né? Então, nós ajudamos a Juliana a relaxar, inclusive, entre um plantão e outro. Entre um plantão e outro. Desculpa, Juliana, a gente vai tentar... Por mais louco que isso seja, né? A gente vai tentar pegar mais leve, Juliana. Juliana, um grande abraço pra você. E também pro Danilo, que tá nos acompanhando, tá? O Danilo mandou vários coraçõezinhos aqui e disse: ganhei minha noite. A casa é sua, Danilo, sempre será, viu? Bom, vamos para o que interessa, vamos para as nossas indicações. E aí, meus amigos, minha amiga, o que é que vocês têm hoje
para sugerir para esses nossos ouvintes atentos? Eu começo porque minha câmera deu defeito. Vá. Bem, vou indicar aqui, vou logo fazer nosso jabá. Pablo adora isso, porque tem que ter a hora do jabá. Vou indicar aqui uma minipédia, que é a nossa minipédia número 70, que foi sobre a história do voto no Brasil, da colônia ao império, que nós vamos fazer. Fizemos uma abordagem sobre como era a votação lá no período colonial, quando se utilizavam bolas de ceras, os chamados pelouros, para se guardar o nome dos futuros políticos, e vindo até o período imperial, quando se tentou ali se organizar um pouco a política nacional. Se vocês ficaram aí curiosos para saber como eram essa questão aí, bola de cera com nome de candidato, o nome dos políticos, aí vocês pegam, vão aí no seu aplicativo de podcasts, se possível na Aurelo, né, que é um aplicativo leve, fácil de utilizar. Aproveita e já faz essa maratona com esse podcast aqui que estamos falando e esse sobre a história do voto no Brasil. E minha outra indicação vai ser sobre um HQ da Turma da Mônica, que sabia sobre as eleições. E aí vai ensinando as crianças como era o processo eleitoral, pega um pouquinho da história, a questão como se votar, o porquê se votar em determinadas pessoas ali, utilizando, logicamente, os personagens da Turma da Mônica. É bem interessante para quem é da área educacional ter essa HQ em mãos para utilizar em sala de aula. E como indicações eu vou indicar aqui 2 músicas de um álbum que foi lançado exatamente no dia 24 de setembro, mas só que foi 24 de setembro de 1991, que foi o álbum Blood Sugar Sex Magic, do Red Hot Chili Peppers. Então vou tirar 2 músicas desse álbum, que é a música título, né, do próprio álbum, Blood Sugar Sex Magic, e também a música Under the Bridge. Vou tirar essas 2 músicas aí, uma com a pegada ali mais folk rock e a outra com a pegada mais balada, mas que tem uma letra aqui, que no caso aí de Under the Bridge, é uma música que dá para refletir com a tradução. Vale a pena acompanhar. Pode ir, gente, terminei. Só 2 músicas. Então eu já vou emendar aqui com o Kleber também, vou passar minhas sugestões. Eu vou deixar aqui como indicação de séries, né? Um é um documentário e outro é uma série. A primeira vai ser, que vou recomendar, já recomendei uma vez, mas vou recomendar de novo, porque eu acho que é super pertinente ao que a gente está falando aqui, que é Nevenka, Quebrando o Silêncio, da Netflix, que é uma série bem curtinha. Nevenka foi uma deputada espanhola que sofreu assédio, se calou por muito tempo, foi hostilizada, enfim, culpada por uma série de questões, e ela fala como ela foi tratada pelos colegas, o que passou com ela, como os jornalistas a trataram, né, a questão da violência política contra as mulheres, né, que a gente também está vendo aqui no Brasil, e eu acho que super vale a pena aqui indicar também de novo essa série que está disponível na Netflix também. Gloria Allred também, Justiça para Todas, que fala sobre a questão de como ela conseguiu chegar e pautar assuntos referentes à violência contra a mulher, justamente porque teve abertura com senadoras, deputadas, para pautar coisas e temas referentes às mulheres. Então, deixo aqui a indicação desse documentário da Glória também, que é muito legal. Né, foi extremamente hostilizada num cenário extremamente conservador, mas conseguiu lideranças que estavam pautadas, identificadas com a pauta feminina, e ela conseguiu levar assuntos como a violência contra a mulher para discussão, e teve grandes ganhos, até com figuras muito grandes protagonistas lá para os norte-americanos, né, projetados, mas ela conseguiu vencer, e é bem legal o recorte da série. Eu acho que deixo aqui como indicação. E para playlist eu vou deixar só uma música, que é uma música de uma artista que não é tão conhecida assim, mas é extremamente talentosa, que é a Isalu, e a música Mulheres Negras, que é muito bacana, assim, dá um retrato muito bacana sobre a luta das mulheres negras, como a gente é porque eu também sou uma mulher negra, como somos encaradas na sociedade, e traz uma mensagem bem legal.
Então essas são as minhas sugestões de hoje. Bom, eu vou fazer as minhas indicações aqui agora. Eu vou indicar para assistir, quem não assistiu ainda, o Roda Viva, que aconteceu essa semana, contra o gosto aí do patrão, que não vai muito com a ideia dele, mas é o Steven Levinsky, o escritor de Como as Democracias Morrem. Ele foi entrevistado pelo Roda Viva essa semana e ele fez uma análise um pouco a respeito da eleição, e ele falou muito da importância de se eleger o Lula no primeiro turno, do risco que a gente corre de acontecer um segundo turno e das ameaças à democracia brasileira diante de todo esse cenário que a gente está passando, de tudo que tem acontecido desses últimos 4, 5 anos aí que a gente tem enfrentado no Brasil até agora, os riscos que a gente corre e do que pode vir daqui para frente numa possível eleição do Bolsonaro ou também na derrota dele, os riscos que a gente corre aí com o inominável. Tá bem interessante a entrevista, então quem não assistiu, assista, que tá muito legal, super recomendo. E de música, eu tenho escutado muito novamente o álbum mais recente do Caetano Veloso e Anjos Tronchos, que fala sobre como a gente é dominado pelos algoritmos, como as pessoas brincam com a nossa vida, né? E aí vem a questão de fake news, vem a questão de manipulação, que ele traz nessa música dele, de Anjos Tronchos, desse álbum mais recente do Caetano, que tá bem interessante também. Perfeito. Bom, eu esses dias compartilhei lá no grupo do Historiante um documentário que depois o Felipe disse que conhecia o diretor, né? Que é o Quebrando Mitos, a frágil e catastrófica masculinidade de Bolsonaro. Assim, é um documentário que, ao assisti-lo, eu lembrei de 2 outros documentários já consagrados. De um lado, Ilha das Flores. Existe uma influência muito forte de Ilha das Flores no jeito em que a narrativa é construída. E de outro lado, o documentário da Petra Costa, o Democracia em Vertigem, que tem toda aquela coisa de ela construir a narrativa em torno da República Brasileira, mesclando com a história da própria família e da história dela mesma, né? É um documentário muito interessante sobre como essa masculinidade bolsonarística e toda essa ideologia do ódio, da repressão, da violência, do machismo fez com que a gente chegasse onde a gente está, né? Nessa catástrofe que a gente está. O cineasta é o Fernando Gronstein Andrade. Ele é o mesmo, inclusive, cineasta que trabalhou no documentário Quebrando o Tabu sobre a descriminalização das drogas no Brasil, que ele fez, inclusive, em parceria com o Fernando Henrique Cardoso. E também trabalha nesse documentário o ator e cantor Fernando Siqueira. Salvo engano, é o companheiro do Fernando, né? Eles são casados, vivem hoje nos Estados Unidos. Marido dele. E precisaram... Isso, marido dele. E precisaram sair do Brasil porque o ambiente estava claustrofóbico para eles, né? Enfim, da tristeza da partida nasce um filho, que é o Quebrando Mitos, que é um documentário muito bom e está gratuitamente disponível na internet. A outra dica que eu vou dar são as minhas 2 músicas, as minhas 3 músicas hoje, para compensar que Catiane só sugeriu uma, né? Catiane uma, Felipe uma. Eu vou sugerir 3 músicas que tem como base um violão de nylon. Salvo engano, todas as 3, tá? Se eu estiver errado, a galera de música aí me corrija depois. A primeira delas é Beleza Destruída, de Djavan e Milton Nascimento. A segunda é Mês de Maio, de Almir Sater. E a terceira, De Cada Vez, da Sandy e da Agnes Nunes, que eu acho que eu já falei em episódios anteriores. Eu sou apaixonado pela voz da Agnes Nunes. É uma coisa assim fantástica. Quem não ouviu Agnes Nunes, ouça. É uma das jovens cantoras negras do Brasil com uma qualidade vocal fantástica.
Escutem Agnes Nunes e a querida Sandy, né, gente? Que, enfim, eu vi um vídeo da galera fazendo uma comparação, perguntando aos mais jovens quem era quem, né? Tem a imagem da Sandy, tem a imagem da Anitta. Os jovenzinhos só lembram da Anitta, eles não sabem quem é Sandy. Que absurdo. Enfim, essas 3 músicas, elas têm como base principal um violão de nylon, salvo engano. Por que eu tô ressaltando essa fala? Porque eu estou com saudade de Juazeiro da Bahia, aonde nos finais de semana à noite você ouvia violões de nylon tocando, não apenas em bares, mas em casas, em pessoas na praça. Então me deu saudade dessa terra da onde eu estou longe, né? Estou apartado temporariamente. Enfim, chegamos ao final. Desafinei. Enfim, chegamos ao final da nossa gravação. Foi muito bom estar com você, falando ao seu ouvidinho, como diria Felipe Bolsanto. E saiba, ouvinte que chegou até aqui depois de 1 hora de podcast, que a gente faz esse episódio, cada episódio a cada semana é para você, pensando em agraciar o seu ouvido com muita informação e conhecimento. E nós chegamos ao final da nossa gravação. Um grande abraço a todos e todas. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo sem nenhum boicote. Eu quero microfones abertos aqui, todos, inclusive o do senhor Kleber Roberto, que está fechado ainda. Eu quero que Kleber Roberto abra o microfone. Eu só queria fazer um ressalve aqui. Fala. Só queria fazer um ressalve aqui, depois se você quiser se apaga, que meu namorado tá assistindo a transmissão pela primeira vez, ele acompanhou quase tudo, tá? Um grande abraço, namorada de Felipe. Felipe falando no seu ouvidinho. Falando no aqui, seu ó, ouvidinho. Ô Kleber, tu já abriu o teu microfone? Kleber sempre boicota essa parte, né? Incrível. Eu abri, mas eu tô com vontade de fechá-lo novamente. Tu não fecharás. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Ele participou agora. Aí, Desanimado. como sempre, né?